Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas, demorou, mas saiu vídeo de análise pós-jogo. Botafogo 0, Vitória 0. Infelizmente o Fogão deixou passar uma oportunidade de ouro. O Flamengo perdeu para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, gol marcado por Neymar. O Palmeiras empatou no Allianz Parque 1-1 com o Mirassol. O Red Bull Bragantino também jogando em casa, empatou em 2-2 com o São Paulo, mas o Botafogo infelizmente ficou apenas no empate em 0-0 com o Vitória. O time jogou mal? Longe disso, esteve bem na maior parte do tempo, com disposição, organização, criando muitas chances claras, mas o goleiro adversário esteve em noite inspirada, a bola bateu na trave 2 vezes também, o que não quer dizer que o Botafogo não precise evoluir. Tem que melhorar bastante. E domingo, um novo desafio importantíssimo contra o Sport na Ilha do Retiro. O Botafogo entrou em campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão na zaga, e aqui um adendo, eu vejo comentários pedindo para chamá-lo de Caio Fernando. Eu estava na coletiva de apresentação do jogador quando ele disse que não tem problema ao ser chamado por Caio Pantaleão também. O Botafogo vem tratando como Caio Fernando, o próprio zagueiro vem tratando assim, mas ele deixou muito claro que pode ser chamado de Caio Pantaleão. Então, John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral e Montoro. O técnico David Ancelotti respondeu na coletiva pós-jogo ao Cícero Melo da ESPN que gosta muito do esquema 4-2-3-1, com o time sem bola marcando no 4-4-2. E até explicou essa montagem do 4-4-2 na hora de marcar, porque tem como sair rapidamente do bloco médio para a pressão mais alta. E ele deixou também evidente que gosta bastante do 4-2-3-1. Em outra resposta, disse que o Savarino com ele é visto como meia central, com liberdade para flutuar. Ontem ele pediu um pouquinho para o venezuelano também cair pelo lado esquerdo para se associar com o Montoro, com o Alex Telles, e o Savarino melhorou no segundo tempo quando conseguiu encostar um pouquinho mais no argentino e no lateral esquerdo brasileiro. O Botafogo poderia ter vencido a partida contra um Vitória que veio para se defender, mas já sabíamos que a equipe baiana viria para se defender. Falei aqui no vídeo de análise pré-jogo que o Botafogo poderia buscar muito os lados do campo. Fabi, o Botafogo abusou dos cruzamentos? O Botafogo abusou dos erros nos cruzamentos, porque quando acertou, criou grandes possibilidades. Com bola parada, Savarino batendo escanteio e o Pantaleão cabeceando muito bem para a defesaça do Lucas Arcanjo. 1 minuto depois, uma criação maravilhosa, bola longa, galera, do Pantaleão para o Arthur, que estava bem aberto na direita. O ponta do Fogão levantou a cabeça, encontrou o Savarino sozinho dentro da área, o venezuelano cabeceou. Outra defesaça do Lucas Arcanjo. No segundo tempo, a bola chegou ao Arthur, que botou no chão, levou para o fundo, cruzou com a perna direita e o Arthur Cabral cabeceou, a bola bateu na trave. E na última bola do jogo, perigosa, o Gregory cruzou e o Cuiabano, pelo outro lado, cabeceou. O Lucas fez uma defesaça e a bola ainda pegou no travessão. Então tivemos pelo menos 4 chances claríssimas com cruzamentos. E o Botafogo tinha que buscar o jogo por fora sim. Eu expliquei no vídeo de análise pré-jogo que o Internacional teve dificuldades por dentro contra o Vitória, mas como o time do Carille estava marcando em 4-4-2 e fechando muito, os espaços surgiam pelos lados do campo. Tivesse o Botafogo aproveitado melhor nas finalizações, poderia ter vencido também dessa forma. Agora, o Vitinho, que é um bom jogador de futebol, não pode errar tantos cruzamentos, não pode errar tantas ações na zona ofensiva. Ele marca muito bem e lá fora ele atacava bem. Não à toa, o Kompany, também por essa característica ofensiva do Vitinho, levou o jogador da Bélgica para o Burnley da Inglaterra para disputar Premier League também. E o Kompany foi treinado pelo Guardiola, seleção belga, e hoje é o treinador do Bayern de Munique. Não é possível que não entenda de futebol. Levou o Vitinho para a Inglaterra, também pela característica ofensiva. Então, Vitinho tem condição. Não sei se tem que treinar mais, não sei se tem que tratar isso de alguma outra forma, mas precisa evoluir na zona ofensiva.
Porque o Botafogo também desperdiçou jogadas pelo lado direito e ele chega toda hora ao ataque. O Botafogo constrói bem por ali. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Vitória ainda não tinha tocado na bola naquela etapa. O Glorioso tinha saído com a pelota, trabalhado bem, ido ao campo de ataque, voltado e a bola circulou. Éramos dominantes. Até que o Barbosa forçou aos 2 minutos um passe por dentro. Ali o Vitória conseguiu roubar a bola e eu vi lá do estádio o Ancelotti fazendo um movimento para circular, para não jogar por dentro porque estava bloqueado. É claro que em algum momento uma equipe qualificada como a do Botafogo vai buscar um jogo por dentro, vai forçar um pouquinho, mas o Botafogo era dominante naquele momento, podia circular mais para buscar os lados e o Barbosa forçou um passe. Então eu vi o Ancelotti pedindo para que a bola fosse circulada e então na coletiva, o treinador do Botafogo falou também sobre isso, que tinha que buscar com paciência, que o gol do Cuiabano poderia ter saído no último segundo, que o time tem que ter tranquilidade. Parece que o jogo vai passando e uma ansiedade vai batendo. Acontece, é evoluir em cima do que vem sendo feito. O desempenho foi bom, o Botafogo encostou o Vitória na própria defesa, o Botafogo conseguiu roubar bolas no campo de ataque, foi muito intenso. E por isso mesmo, deveria ter feito gol no primeiro tempo. Se pudesse fazer o gol no início, teria sido melhor ainda. Tivemos uma grande oportunidade com o Marlon Freitas fazendo um lançamento brilhante para o Arthur e ele não aproveitando da melhor maneira. Não pode perder aquele gol. O Arthur, que perdeu o gol, como já perdeu outras vezes também, já fez em outras oportunidades, mas gerou muito jogo para o Botafogo. Foi o Arthur que cruzou a bola para o Savarino cabecear sozinho. O Lucas Arcanjo fez uma grande jogada. Foi o Arthur que roubou a bola na linha de fundo, deu o passe para trás e o Arthur Cabral finalizou. Um defensor tirou praticamente em cima da linha. Foi o Arthur que cruzou para o Arthur Cabral cabecear e a bola bater na trave. O Arthur participa de uma jogada com o Montoro e o Savarino, quando o venezuelano corta para dentro e chuta para fora, a bola passando pertinho do gol do Lucas Arcanjo. Então o Arthur errou também, escorregou em contra-ataque. Aliás, o Botafogo tem que rever isso. Muitos jogadores escorregando na noite de ontem no gramado do Nilton Santos, mas o Arthur, muito criticado por alguns, não foi tão mal assim. Gerou muito jogo, pode melhorar e o Botafogo tem sim que ir ao mercado para buscar mais um ponta, sendo que o treinador também deixou claro que gosta do Natan. Em pouco tempo, gostei da entrada também do ex-jogador do Grêmio. Então, no primeiro tempo, o Botafogo tinha que ter feito gol. O Arthur tinha que ter feito gol. Não é porque eu estou falando dele aqui que ele não tinha que ter feito gol. Tem que fazer o gol, não pode perder essa oportunidade tão clara. E o Marlon Freitas estava bem no jogo, estava encontrando os passes. O treinador disse que falou para o Alan jogar um pouco mais pela direita, como já tinha trabalhado com o jogador lá na Europa. E o Marlon ficou com mais liberdade também para encostar na zona ofensiva, buscar esses passes verticais e foi muito bem o volante do Fogão. Gostei do encaixe, Alan e Marlon Freitas, também deixando claro que o Botafogo precisa ir ao mercado para buscar pelo menos mais um volante com a saída do Gregory. Não podemos acreditar que a temporada não vai desgastar o Alan. Então o Vitória não conseguia sair para jogar, não se instalava no campo do Botafogo e o Glorioso ficava com a bola na maior parte do tempo. Ao fim do jogo, 66% de posse de bola para o Botafogo. Fabiano, posse de bola sem efetividade não adianta. 23 finalizações, sendo várias chances claras, como eu já falei aqui neste vídeo. E tivemos as oportunidades, muito volume, o gol não saiu. Quando o gol não sai no primeiro tempo, num jogo com tanta intensidade, com tanto volume, o adversário fica um pouco mais tranquilo. Veio o segundo tempo, o Botafogo começou forte, muito em cima, como eu disse, aí teve esse lance do Barbosa tentando passe vertical, o treinador falando para o Botafogo circular a bola, voltamos a dominar e começaram as trocas. O Vitória fez logo 3, e essas trocas deram ao time adversário um refresco, eles ficaram mais inteiros, conseguiram marcar até melhor e também sair um pouco mais para o jogo. Conseguiram botar a bola no campo do Botafogo, trocando passes, só que o Botafogo rapidamente conseguia se reequilibrar na partida com menos chances claras. As trocas pelo nosso lado não surtiram tanto efeito. Inicialmente, entraram o Cuiabano no lugar do Alex Telles e o Gregory no lugar do Alan, os 17 da segunda etapa.
Depois tivemos as entradas do Joaquim Correia no lugar do Savarino e do Santiago Rodrigues no lugar do Montoro pelo lado esquerdo. Isso ali já por volta dos 26. Então nós tínhamos John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Joaquim Correia, Arthur Cabral e Santiago. O Cuiabano não entrou tão bem, embora tenha cabeceado para quase fazer o gol no finalzinho. O Gregory não deixou o nível cair, mas não evoluiu em relação ao que vinha fazendo o Alain. O Joaquim Correia entrou buscando espaço, mas ainda não conseguiu o melhor jogo. E o Santiago, infelizmente, entrou muito mal na partida de ontem. Ele que tinha entrado razoavelmente bem pelo tempo que teve contra o Vasco, ontem foi muito mal, errando coisas simples. E ao fim, saiu o Arthur para a entrada do Natan, melhorou um pouquinho o lado direito, o Arthur já estava mais cansado, então o Botafogo vai ter uma semana praticamente para descansar e trabalhar até o próximo jogo em casa, porque o Grêmio teve o jogo contra o Fogão adiado por conta da Sul-Americana. O Botafogo joga domingo contra o Sport na Ilha do Retiro, e que bom que o jogo contra o Grêmio foi adiado. Imaginem o Botafogo jogando em Pernambuco no final de semana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no meio de semana, para depois voltar para jogar no Rio. Então o Botafogo joga em Pernambuco, volta para o Rio de Janeiro e só joga no fim de semana seguinte pelo Campeonato Brasileiro. Galera, gostei da coletiva do técnico David Ancelotti. O Botafogo tem muito a melhorar, ele está trabalhando, observando, e eu estou com uma boa perspectiva. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, dando aquela moral no compartilhamento e ativando o sininho para não perder conteúdo por aqui. Lembrando, o Botafogo não foi atacado pelo Vitória a ponto do John fazer grandes defesas na partida. Além de atacar bastante, o Botafogo conseguiu segurar o ímpeto de contra-ataque do adversário, não deixou o Vitória sair em transição. Lembrando também a vocês que eu vou buscar fazer uma live na parte da tarde, mas na correria, porque às 17h45 tem placar aberto ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV. Hoje, 17h45, porque o Fluminense joga cedo hoje, então o programa tem que acabar também um pouco mais cedo. Beleza, galera? Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui! Fogo!